Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 1. Tenho um carinho muito especial pelo nosso irmão Lincoln, né? Eu vi o Lincoln pregar, ele estava bem mais novinho, ele é novo ainda, nós somos jovens, né? Graças a Deus. Mas aí eu saí lá de Betim para ver ele pregar aqui, ou lá de Belo Horizonte para ver ele pregar aqui em Betim. Aí eu falei, rapaz, a Assembleia de Deus está esperando você, e ele veio mesmo, glória a Deus. Deus abençoe, Lincoln. Abacuque capítulo 1, a partir do verso 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação ou a humilhação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Levante a sua mão e diga: Senhor, eu preciso continuar ouvindo a sua voz. Fala comigo. Amém. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta, faça isso. Queridos, algumas considerações são extremamente importantes para se compreender o ministério do profeta Abacuque e o livro do profeta Abacuque. A primeira observação que eu faço é que Abacuque figura entre os profetas menores, e você sabe a razão dessa classificação, obviamente. Mas Abacuque não é apenas o oitavo dos profetas menores. Abacuque também está naquela subdivisão conhecida como profetas pré-exílio. Ele é o oitavo dos profetas menores e, além disso, ele é um dos profetas pré-exílio. É interessante notar que o cativeiro babilônico, ele divide a história do Antigo Testamento de maneira tão notável, tão considerável, que há uma separação entre os profetas pré-exílio e os profetas pós-exílio. Os profetas que exerceram o seu ministério antes do cativeiro babilônico e aqueles que exerceram o seu ministério depois do cativeiro babilônico. A segunda observação que eu faço, e é muito importante, é o fato de que há algo especial no ministério e no livro do profeta Abacuque. Eu queria citar aqui algumas singularidades do ministério e do livro do profeta Abacuque, mas eu começo destacando Elias, por exemplo. Como é que Elias se destaca entre os profetas? Elias se destaca por causa da sua ousadia.
Geralmente os profetas começam seus oráculos dizendo: assim diz o Senhor. E quando a gente pensa nisso, nós nos lembramos do fato de que Elias tem a audácia, a autoridade, o respaldo, o poder de profetizar segundo a sua própria palavra. Esse é o destaque do ministério do profeta Elias. Mas qual seria então o destaque do ministério e do livro do profeta Abacuque? Enquanto Elias se destaca por profetizar segundo a sua própria palavra, Abacuque se destaca pelo fato de que o seu livro, ou o livro que leva o seu nome, não é um oráculo. Não há um oráculo. Embora João Calvino veja do versículo 5 até o versículo 17 um possível oráculo ou uma possível mensagem, 90% dos eruditos concordam com o fato de que não há em Abacuque uma mensagem específica para o povo. Isso tem que ficar claro. Vamos lá, para entender o ofício profético, é bom aludir ao ministério sacerdotal. Qual era a função do sacerdote? O sacerdote era uma ponte entre o povo e Deus. Quando o povo desejava orar, passava-se pelo sacerdote. Quando o povo desejava se arrepender, passava-se pelo sacerdote. Quando o povo desejava adorar, passava-se pelo sacerdote. Mas enquanto o sacerdote é uma ponte entre o povo e Deus, o profeta é uma ponte entre Deus e o povo. O profeta carrega nos seus lábios uma mensagem da parte de Deus, e é exatamente aqui que Abacuque se destaca e se difere. Porque nós não temos no livro do profeta Abacuque uma mensagem nos lábios de Abacuque para o povo. Não se trata de um oráculo, digo de novo. Ao invés de nós termos um profeta falando ao povo da parte de Deus, nós temos, na verdade, no livro do profeta Abacuque, um profeta que fala a Deus. Um profeta que clama a Deus. E é por isso, queridos irmãos, que Abacuque, o livro do profeta Abacuque, nos dá uma oportunidade inigualável. Não é a oportunidade que nós temos em Abacuque de ver um profeta no seu íntimo, no seu recôndito, no seu secreto, no seu particular com Deus. Irmãos, oração é uma coisa extremamente particular. Existem vários formatos de oração. Nós precisamos orar de maneira congregacional. Isso é bíblico. Mas é preciso entender que a oração congregacional não substitui a oração no secreto. É porque tem gente que ele só ora na igreja, né? É 12 dias de vitória, mas e é bom, tá? Eu prego, viu? Nesses todos. O problema é alguém achar que orar 12 dias no início do ano vai isentá-lo de orar o resto do ano. Fique esperto não para você ver. O congresso, o retiro, a escola bíblica, a campanha, é só um impulsionar de Deus. Você tem que pegar a força desse impulsionar e continuar a caminhar, senão você vai morrer. Oração é uma coisa particular, secreta. Alguém pergunta: qual é o segredo da unção? O segredo da unção está na oração em secreto. Os homens que passam tempo com Deus no secreto são ungidos pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia nos dá a oportunidade de vermos um homem na sua intimidade. E não é qualquer homem, é um homem íntimo de Deus, é um profeta. Além disso, preste atenção, o profeta vai tratar com Deus de questões dramáticas.
Questões que dizem respeito à existência humana são perguntas que nós gostaríamos de fazer, mas temos medo. Eu queria deixar isso aqui tão claro. Abacuque não questiona Deus no sentido pejorativo da expressão, não! Ele não questiona Deus com dúvida no poder de Deus, com dúvida da soberania de Deus. Abacuque leva as suas questões a Deus, porque ele sabe que Deus é capaz de responder, porque ele conhece o poder de Deus. Então ele diz: se tem alguém que pode resolver os dilemas da minha alma, é Deus. E é por isso que eu pergunto. É por isso que nós devemos estar atentos ao diálogo que Abacuque tem com Deus. Por quê? Porque as dúvidas, os dilemas de Abacuque podem ser os seus. É uma oportunidade única. E são questões sérias. São questões muito sérias. Veja o capítulo 1, verso 1. Eu pedi para você acompanhar. É um culto da palavra, então você não vai ter dificuldade. Começa assim: o peso que viu o profeta Abacuque. Já é diferente aqui. Porque se fosse hoje, os profetas de hoje, seria a marmelada, o caramelo que viu o profeta Abacuque. Mas esse não é um homem que está atrás do elogio de outros homens. Esse é um homem que se preocupa com a glória de Deus. É um canal de Deus. Esse homem não está preocupado em viralizar na internet. Esse homem não está preocupado. O alvo do ministério dele não é a agenda cheia, é a mensagem entregue, é a fidelidade a Deus. Irmãos, isso aqui eu vou dizer por minha conta, tá? Não é a Assembleia de Deus que está falando, não, sou eu. Eu vou dizer por minha conta. Nós estamos vivendo uma geração de profetas meia tigela. É só coisa boa. Gente, será que o pecado sumiu? Será que essa é a geração mais santa que já houve na história da igreja? Onde é que está aquelas irmãs do coque? Quando batia o pé, o pecador miserável no meio de nós arrepiava até o cabelo da alma. Eu só vejo bênção, eu só vejo vitória, eu só vejo milagre. Eu me lembro de quando eu era da igreja batista de Getsemane, foi um profeta desses lá, e entregou para um irmão nosso lá. Eu estou aprovando, eu estou vendo a tua conduta, tenho visto você pelas madrugadas. Mas esse era um homem sincero. Quando acabou o culto, ele se aproximou e disse assim: pastor, eu não entendi. Eu disse: mas não entendeu por quê? Ele disse assim: pastor, faz 1000 anos que eu não sei o que é orar de madrugada. E o cabo era sincero, que ele disse assim: eu estou precisando de me converter. Deus está procurando homens e mulheres, como diria David Wilkerson, dispostos a carregar o fardo da mensagem profética verdadeira. O peso que viu o profeta Abacuque. A partir de agora nós vamos começar a nos identificar com ele. Vamos embora? Ele começa assim: até quando, Senhor? Alguém aqui já orou assim? Irmão, essa expressão, essa petição, até quando? Nos esclarece que a petição que vem a seguir já estava sendo feita. Ele está insistindo. Ele diz: até quando, Senhor? E eu vou dizer que lendo isso aqui eu fico até confortado. Porque algumas vezes nós não entendemos o silêncio de Deus e nós podemos chegar a achar que se trata de pecado. Mas aí quando você vê um profeta que é boca de Deus sofrendo com o silêncio de Deus, eu tenho até um alívio. Graças a Deus. Graças a Deus. Os profetas sofrem com o silêncio de Deus. E permita-me dizer, gente, que
Tem hora que o profeta entra em colapso, entra em crise, porque Deus usa ele para falar com todo mundo. Deus está aqui falando com o profeta, fala para fulana isso, avisa para ciclano que eu ouvi a oração dele, avisa para outra que tem que se converter, fala para o outro que é assim. Aí você vai dizendo, assim que ele parar de falar dos outros, eu vou perguntar sobre a minha questão, né? E eu, Senhor, o profeta sofre com silêncio divino. E se você ver os termos que são empregados no texto, veja, versículo 2: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Gritarei. O que é isso? É desespero. O Abacuque tem sede de resposta de Deus. O Abacuque está dizendo, Senhor, fale alguma coisa. Mas o céu permanece em silêncio. Agora, qual é a razão, presta atenção, qual é a razão do clamor de Abacuque? Aí a gente precisa de uma boa pitada de contexto histórico. Vamos lá, por onde eu vou começar? Por Ezequias. Ezequias foi um homem de Deus, sim ou não? Um dos reis mais piedosos da história do reino do sul de Judá. Mas Ezequias foi pai de um homem maligno chamado Manassés. Irmão, Manassés foi terrível, o cão em pessoa. Fechou a porta da igreja, pastores. Profanou o santuário. Levantou falsos altares. Sacrificou os próprios filhos a demônios. Manassés estava envolvido com ocultismo. E se não bastasse, esse homem reinou durante 55 anos sobre Judá. O que significa? Imagina um ímpio desse calibre reinando durante 55 anos. O pecado, as trevas, a maldade se enraizaram em Judá, ficaram impregnadas em Judá. Mas é incrível, gente, porque a Bíblia diz que no final da vida esse crápula clamou a Deus. Se fosse eu, não escutava não, mas de jeito nenhum. Fogo nele. Mas é tão incrível que depois de ter pintado e bordado durante 55 anos, a Bíblia diz, então Manassés clamou a Deus e ele ouviu. Graça maravilhosa, graça espetacular. Mas é importante dizer aos irmãos, preste atenção, que ele praticou, ele incentivou, ele promoveu o mal durante tanto tempo, que o seu arrependimento final não foi suficiente para encaminhar Judá no caminho do arrependimento. Era tarde demais para Judá. A influência de Manassés havia sido mortal para a piedade e a espiritualidade de Judá. Tarde demais. Agora, tarde demais não apenas para Judá, tarde demais para seus filhos. Ezequias foi pai de Manassés. Manassés foi pai de Amon. Embora Manassés tenha se arrependido no final da sua vida, era tarde demais para que o coração de Amon, seu filho, se convertesse e se encaminhasse a Deus. É por isso que Amon imitou as transgressões do pai. Agora a graça de Deus, pastor, ela é tão curiosa. Porque a graça de Deus germina e brota nos lugares mais improváveis. Vocês estão entendendo isso ou não? Aonde a gente diz assim, não, dessa família não pode sair nada de bom. A graça vai lá e trabalha. Daquela baia. Porque o menino Josias foi neto de ímpio, filho de ímpio, mas quando ele assumiu o trono, quando Josias assumiu o trono, ele disse assim, eu quero Deus.
Josias é um tapa na cara das pessoas que vivem justificando seus devaneios, sua vida imoral, seus fracassos, suas escolhas erradas, com o argumento de onde saiu. Eu não quero saber do buraco onde você saiu, eu não quero saber se seu pai foi um alcoólatra, um drogado. O que eu tenho para te dizer é que a graça de Deus faz tudo novo na vida de um homem. Gente, o Josias é tão... A graça de Deus na vida de Josias é tão maravilhosa, dá vontade de deixar Abacuque para lá e pegar só sobre o Josias. O Josias diz assim: eu quero reforma, eu quero limpeza em Judá. Aí os levitas vão limpar o santuário. Quando alguém está limpando o santuário, tirando os escombros, a sujeira, acharam o livro da lei. Provavelmente o livro de Deuteronômio. Quando Josias, entregaram para Josias, ele leu. Ele que já tinha um coração piedoso entrou em choque. Ele disse: está explicado. É por isso que Judá está vivendo um fracasso moral, espiritual. Eu entendo agora. É porque Judá deixou de obedecer essa legislação. É porque Judá abandonou a palavra. Olha para mim. Se o próprio Satanás for presidente dessa nação, não importa. Se a igreja estiver alicerçada na palavra, as portas do inferno não prevalecerão. Geralmente quando vão se falar sobre avivamento histórico, ou avivamento bíblico, melhor dizendo, do Velho Testamento, alguém cita a conversão dos ninivitas, e alguém cita Josias. Os irmãos entenderam? Quando alguém fala de avivamento no Antigo Testamento, usa-se Nínive e o Josias. Alguém diz que Josias viveu um avivamento nos seus dias. Alguém vai questionar e vai dizer: não houve um avivamento real. Na verdade, alguém diz que houve um despertamento no coração de Josias, e que Judá só seguiu aparentemente o caminho da piedade por causa da influência do rei. E talvez a prova disso esteja no fato de que tão logo Josias morreu, as coisas voltaram para o mesmo nível raso, baixo e imundo que estavam quando Amon foi rei. Parece que o povo só temeu a Deus, só serviu a Deus, enquanto Josias era rei, enquanto Josias promoveu a espiritualidade e a piedade. É tão triste ver que algumas pessoas precisam de muletas espirituais para servirem a Deus. Irmãos, eu não posso negar que nós precisamos de ajuda uns dos outros, que Deus coloca gente no nosso caminho para nos ajudar, mas a nossa fé, a nossa espiritualidade não deve depender dos demais. Eu não sei se você está lembrado, mas houve uma época em que Deus achou apenas um homem temente a Ele na face da terra. E aí eu tenho uma pergunta para te fazer: se ninguém mais quiser temer a Deus, você temerá? Se só tiver um crente na face da terra, será você? Aleluia, aleluia. Preste atenção, é nesse ponto que situam Abacuque. Eu tenho a sua atenção? É aqui que geralmente colocam Abacuque, no final do reinado de Josias. Eu não sei se você sabe, mas o Josias foi contemporâneo provavelmente de Abacuque e com certeza de Jeremias. Gente, e para um profeta de Deus ter um rei igual esse, hein, gente? Sim ou não? Um rei igual esse. É tão triste que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo um período de secularização. O que é isso? É quando há uma separação total entre o Estado e a religião. Os efeitos do secularismo
podem ser vistos, notados. Símbolos religiosos são retirados de prédios públicos. A oração do Pai Nosso não pode ser feita mais em escola pública. Eu cansei de pregar em escola. Pensa num trem bom. Não pode mais. Está proibido. Agora, o bonde do Tigrão, essa capetada toda, pode cantar, pode botar os meninos para dançar. Agora, a Bíblia não. O nome disso é secularização. Eles querem expurgar Deus da vida social da nação. Isso é cuspir no prato que comeu. Se você estudar a história da civilização ocidental, você verá que na base da civilização ocidental está a Bíblia. O direito vem da Bíblia. Os direitos humanos vieram da Bíblia. Educação da Bíblia. Escola, Bíblia. Faculdade, Bíblia. Hospitais, Bíblia. Enfermagem, Bíblia. Ela é a mãe da cultura ocidental. Mas querem expurgá-la. Querem removê-la. Eu queria tanto ter a sua atenção. Querem afastá-la. Querem se divorciar do seu ensino, da sua instrução. Mas se fizerem isso, a sociedade ocidental irá se decompor, irá se desfazer. É por isso que as famílias estão se desfazendo. É por isso que os filhos não têm mais respeito pelos pais. É por isso que não há mais civilidade. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, está sendo removida. Agora vejam. O Abacuque e o Jeremias amavam Josias. Amavam. Imagina você ter um rei que clama a Deus, que invoca o nome do Senhor, que promove a palavra. Isso é tão fato que Jeremias chorou quando Josias morreu. Eu estou situando aqui para vocês o Abacuque. Alguém coloca Abacuque bem aqui, no final do reinado de Josias. Só que, como eu disse, assim que Josias morreu, Judá voltou à estaca zero. O mal voltou a imperar em Judá. Continua acompanhando comigo o capítulo 1. Ele diz: até quando, Senhor? E então ele vai falar da razão do seu clamor. Ele diz: gritarei violência. Você sabia que a palavra violência é citada no livro de Abacuque aproximadamente 6 vezes? Judá estava tomada pela violência. O crime compensava em Judá. Eu vou começar a falar aqui da razão do clamor de Abacuque, e você vai achar que Abacuque é um profeta brasileiro, mas não, tá? Ele diz: violência. Irmãos, a nossa nação está saturada de violência. As grandes cidades, os grandes centros não são mais seguros. Você não tem liberdade de usar aquilo que é seu. Tem lugar lá em Belo Horizonte que eles roubam sua meia sem tirar seu sapato. É quase sobrenatural. Eles não estão sozinhos, não. A pessoa que faz um trem desse não está sozinha. Há uma migração das grandes cidades para o interior. As pessoas estão em busca de segurança. Os poderes estão desacreditados. Os pilares da sociedade estão se desfazendo. E o Abacuque continua. Não, eu não vou ler tudo. Mas ele diz assim: por esta causa, verso 4, a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. O que está dizendo aí? Que a lei não era cumprida. Os ricos, os poderosos, compravam o juízo. O Supremo Tribunal Federal de Judá. Você achou que eu ia falar o quê? Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal de Judá estava completamente corrompido. Recalamaia.
Os poderes todos haviam se corrompido e haviam se associado, e o pobre saía perdendo. A justiça era pervertida. Aí o Abacuque está em desespero. Ele diz: Senhor, o senhor não está vendo isso? Irmãos, Abacuque, assim como o livro de Jó, e para mim mais o livro de Abacuque do que o livro de Jó, tratam da teodiceia. Vocês lembram dessa palavra? A teodiceia trata da relação, da realidade de Deus com o problema do mal. Se existe de fato um Deus bom, um Deus todo-poderoso, um Deus amoroso, por que existe mal no mundo? Por que há o mal no mundo? É isso que está sendo tratado aqui. Ele diz: Senhor, eu não entendo, eu estou clamando, e o Senhor não está vendo. O Senhor não está ouvindo o clamor do seu povo em Judá? Aí o Senhor diz assim: Abacuque, eu vou trabalhar. Olha, não fica muito animado não. Abacuque, eu vou trabalhar. E ele diz assim: eu vou fazer uma coisa que quem ouvir não vai acreditar. É verdade isso, que o próprio Abacuque, quando escuta, não acredita. O que o Senhor vai fazer, Senhor? Ele diz assim: eu estou levantando os caldeus, eu estou levantando os babilônios para castigar Judá. Você sabia que Deus está por trás de alguns dias difíceis da nossa vida? Quando a gente fala de providência divina, tem gente que só pensa em coisa boa, né? Porta da casa, do carro, do emprego. E ele faz isso mesmo, que ele é bom. Amém? Mas providência divina vai além disso. A providência divina algumas vezes trabalha para nos fazer voltar aos trilhos. E uma igreja brasileira precisa acordar. A igreja brasileira precisa acordar, porque a vida está muito boa. A vida está muito boa, muito confortável. Quando andava de viação canelinha, quando só andava a pé, marchava para a oração, para o estudo bíblico, para a vigília. Hoje nem de carrão e ar-condicionado o miserável vai. Antigamente, irmão Zezinho, pregando, chamando Jesus de Jesus, fazia ele morrer de dar glória a Deus. Antes, bastava o irmão Tonico tocando na China, irmã Marieta cantando lá aqui no Brasil. É um lá e um cá. Ela chorava. Hoje nem o pastor cantando com essa voz bonita, e o irmão lá no órgão, ela não chora mais. Eu pinta de madame, pinta de doutor. Aí Deus diz assim: eu sei o caminho para consertar você. A igreja brasileira precisa acordar, é preciso tomar cuidado, porque Deus pode levantar os caldeus para nos disciplinar. Eu vou levantar os caldeus. Aleluia. E Deus não diz apenas isso, presta atenção. Mas além de dizer que Ele vai levantar os caldeus, a partir do versículo 6, Ele vai dar as características dessa nação. Eu não tenho tempo para falar sobre isso. Mas Ele fala sobre os seus cavalos que são ligeiros, os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Deus vai falando do poder dos caldeus para assombrar Abacuque. Irmão, tem hora que a gente não entende o que é pior: o silêncio de Deus ou a resposta de Deus. Porque tem hora que a gente fica assim: fala Deus, fala Deus. Mas aí Ele começa a falar e a gente diz: cala Deus. Porque a resposta de Deus nem sempre é aquela que nós esperamos ouvir. Deus sabe o que nós precisamos, meu irmão. Deus sabe qual é a nossa necessidade. Deus sabe do que o seu povo precisa. Aí Abacuque entra em colapso.
Só que eu acho tão lindo isso. Queria tanto ter a sua atenção. Irmão Giovanni, Abacuque não duvida nenhum momento do poder de Deus. Na verdade, aqui, ó, na verdade, Deus usar uma nação como os caldeus para disciplinar Judá, fala do seu poder. Deus é tão poderoso que Ele consegue usar os nossos inimigos para o nosso bem. Vocês não entenderam, né? A Penina está achando que é uma pedra no sapato de Ana, mas na verdade ela é uma professora para fazer Ana aprender a orar. Quem é que pode usar o sol como ferramenta? O teu Deus é tão poderoso que Ele consegue usar o sol como ferramenta, sem comprometer o objeto em que Ele está trabalhando. Eu tenho poder. Agora, Abacuque não duvida do poder de Deus, hora alguma. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que no menor problema, na menor dificuldade, os crentes hoje não podem sofrer, gente. Se ele perde o emprego, se bate o carro, ele acha que, não, Deus não existe, não, Deus não está me vendo. Com Abacuque não tem isso não. Ele clama, Deus responde, ele não gosta, não entende, mas ele vai fazer algumas afirmações sérias. Você tem coragem de acompanhar comigo? Verso 12, ele diz assim: não és tu, desde sempre? Opa, como é que chama esse atributo? Eternidade de Deus. Deus é eterno, aliás, é um atributo incomunicável. Ele está dizendo assim: tu és eterno. Irmãos, são perguntas retóricas. Abacuque não tem dúvida com relação a isso. Ele está afirmando, ele está dizendo em primeiro lugar: tu és eterno. Eu não entendo o que o Senhor vai fazer, eu não entendo os seus meios, mas uma coisa eu sei: tu és eterno. Depois de dizer isso, ele faz a segunda afirmação: tu és santo. E lá embaixo ele diz assim: tu és onipotente. Quando ele chama Deus de rocha, ele está dizendo: tu és eterno, tu és santo, tu tem todo o poder. Ele está dizendo: eu não entendo, mas eu conheço o seu poder, eu conheço a sua graça, eu conheço a tua mão. Martin Lloyd Jones, no seu livro O Temor, ou Do Temor à Fé, ele diz o seguinte: olha a estratégia de Abacuque. Martin Lloyd Jones diz que em meio aos seus dilemas, preste atenção, Abacuque não entende muita coisa, mas em meio aos seus dilemas, Abacuque começa a dar alguns passos em terra firme. Ele não entende muita coisa, ele não sabe muita coisa, mas ele diz assim: disso aqui eu tenho certeza, Deus é eterno. Aí ele vai dar mais um passo. Ele diz assim: não estou entendendo, mas Deus é santo. Aleluia. Eu não estou entendendo os meios de Deus, mas de uma coisa eu não tenho dúvida: Ele é onipotente. Aí no meio dessas afirmações, pode conferir, está aí. Ele diz assim: não morreremos. Daquela maia. O que ele está dizendo? Ele irá nos disciplinar, mas nós não seremos exterminados. Não, gente, o que ele está dizendo? Haverá um outro dia, haverá um recomeço, haverá uma segunda glória. Aí no capítulo 2, eu já volto para o capítulo 1 daqui a pouco. Aí no capítulo 2, Abacuque sobe para a torre de vigília. Hein, gente? Estão acompanhando? Ele clama. Hein, gente?
ele clama, Deus responde, ele não gosta, aí ele adora, ele compreende o que Deus é, e ele diz assim: Senhor, eu não entendo, o Senhor sendo tão santo, usar um povo tão sujo quanto os caldeus para nos disciplinar, o Senhor vai usar gente pior do que nós para nos disciplinar, não faz sentido. Aí depois de orar, ele sobe para a torre de vigília. Abacuque está ensinando a gente a orar, isso é levar a oração a sério. Tem gente que ora e esquece. Tem gente que ora e não liga. Agora o Abacuque não. Ele diz assim: eu orei e eu estou aguardando. E uma pessoa que tem essa postura vai receber a resposta de Deus, não tem jeito. Chama greve de resposta. Ele diz assim: eu estou na torre, estou aguardando a tua resposta. É macalabachala, mãe. Irmão, e o senhor não vai economizar não, pastor. O senhor vai dizer assim: Abacuque, escreve. Ô, gente, escreve. Coloca um letreiro. Porque eu quero que até a pessoa que passe correndo veja. Isso é muito sério. Que papo é esse? Deus estava dizendo para Abacuque algumas coisas. Primeiro, Abacuque, a mensagem que eu vou te dar é para você, é para Judá, é para Israel no futuro, e é para a minha igreja num futuro mais além. Pode escrever, porque a promessa vai ensinar. Número 2, quando ele diz assim, escreve, ele está se comprometendo. Você já usou essa expressão? Hã? Não? Você já disse para alguém assim: pode escrever, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, pode escrever. Quando Deus diz assim: Abacuque, escreve, ele está dizendo: pode escrever, porque eu estou dando a minha palavra, vai acontecer. Aleluia, aleluia. Primeira coisa que o Senhor faz, queridos obreiros, é diferenciar o ímpio do justo. Como é que é o ímpio? Hein, gente? O Senhor faz isso. Acompanha comigo, por favor, o versículo 11 do capítulo 1. Então passarão como um vento e pisarão e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Aí o verso 16 explica qual é o ídolo dos caldeus. Por isso sacrifica a sua rede e queima incenso à sua draga, um material de pesca, um objeto de pesca. O que o Senhor está dizendo aí? O ímpio vive pelo seu próprio poder. Caçar o quê? Em igreja, na plena segunda-feira? Segundona brava, igreja para quê? O ímpio confia na sua própria capacidade. Ele diz, com perdão, eu sou o cara, eu sei, é fruto do meu trabalho, é o meu esforço, é porque eu estudo, é porque eu posso, é porque eu herdei. O justo não, o justo diz assim: a tua graça me basta. E calabaia. O justo não é preguiçoso não, ele estuda, ele trabalha, mas ele diz: irmãs, orem por mim, porque amanhã é dia de prova. Ora por mim, porque eu entreguei o currículo. Ele depende da graça. O ímpio vive pela sua capacidade, pelo seu dinheiro, pela sua fama, pelo seu nome. Mas o justo viverá pela fé. O justo confia, espera, aguarda as promessas de Deus. Eu queria tanto que os irmãos entendessem isso aqui. Os caldeus serão instrumentos de Deus para disciplinar Judá, mas eles não sabem disso. E por isso a soberba vai nascer no coração deles.
E eles dirão: nós somos demais, nós somos espetaculares. Olha isso, Deus vai usá-los para disciplinar o seu povo, mas eles não sabem que eles serão instrumentos de Deus. E aí eles se entregarão à soberba: nós somos demais, nós devastamos Judá, nós acabamos com Judá. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí sabe o que Deus diz para Abacuque? Deus diz assim: Abacuque, fica tranquilo, porque eu vou usar o chicote, os caldeus, para disciplinar Judá. Mas depois que eu usar o chicote para disciplinar Judá, eu vou chicotear o chicote. Fica sossegado. Aí o Senhor dá 5 ais para os caldeus. Eu não tenho tempo de expô-los, mas eu vou só citar 2 para você ver que o papo é sério. Diz assim, verso 9: ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Cuidado. Não chame as coisas que são fruto de esquema, de cambalacho, de providência divina, porque não são. Olha o 12: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Cuidado! Porque tem gente que ele tem tanta vontade de subir, que ele não quer saber quem é que ele vai matar, em quem ele vai pisar. E a palavra de Deus esta noite é: eu estou no céu de olho em tudo que se passa sobre a terra. Deus está dizendo para alguns Acabes dessa geração: eu vi o que você fez a Nabote de Calamaia, e o meu cálice cairá sobre a sua cabeça. Ai, eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Aleluia. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo, mas a idolatria é uma questão aqui no livro do profeta Abacuque. Na verdade, se você me perguntar assim: irmão Marcos, qual é a razão do cativeiro babilônico? Eu poderia te dar pelo menos 3 razões, mas uma é suficiente e principal. A principal razão do cativeiro babilônico é a idolatria de Judá. Deus estava enojado. Deus entregou Judá nas mãos dos babilônios para expurgar a idolatria, para livrar o seu povo da idolatria. Igreja evangélica brasileira, você deve se lembrar que a adoração somente é dada a Deus. Deus não me deu beleza, dinheiro, mas coragem Ele me deu. Esteja certo disso. Me deu coragem. Essas últimas eleições ficou feio demais para algumas igrejas, irmão. Tem que votar direito, tá? É verdade, tem que votar direito. Em partido que apoia o aborto, de maneira nenhuma. Em partido que apoia a imoralidade sexual, de maneira alguma. Mas a adoração é só a Deus. Não se para um culto porque político fulano de tal chegou. O culto não pode parar. Mas eu lembro do quanto nós éramos dogmáticos. Minha avó, por exemplo, se a gente falasse assim: vó, eu adoro café, o tapa comia. Corrigia na hora, dizia assim: você adora a Deus, café tu gosta. Como é que a gente saiu disso para isso, irmãos? De idolatrar homens. Eu falei, vou repetir de novo. Para com essa rasgação de seda em rede social. Prega demais, catedrático, reverendo. Para de besteira. Fica esperto. Você sabe qual é o significado de reverendo? Tu sabe? Reverendo é alguém digno de reverência. Tem esse ser na terra? Não!
Uma vez Dwight Lyman Moody desceu do púlpito e alguém foi até ele e disse: senhor Moody, o senhor pregou demais hoje. Ele disse: rapaz, você acredita que você foi a segunda pessoa a me dizer isso hoje? A primeira foi o diabo. É por isso que nós estamos criando estrelas gospel. Os caras andam até assim, ó. Quando alguém for canal de Deus para a sua vida, basta dizer: Deus te abençoe, ele vai entender. Se você disser assim: eu vou orar por você, ele vai entender. Oh Deus. Aleluia. E o último ai é assim, ó. O último ai é assim: ai daquele que diz ao pau acorda e a pedra muda desperta. Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no meio dele não há espírito algum. O Senhor está ridicularizando os deuses dos caldeus. Eles são de ouro e prata, mas não há poder, mas não há vida. Aí Abacuque vai fazer um contraste total entre os ídolos e Deus. Aí no verso 20 ele diz assim: mas os ídolos são de ouro e prata, revestidos de pedra preciosa, mas o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Aí o Abacuque é tomado de espanto. Eu vou abrir meu coração aqui. Eu já tive umas 4 experiências nesse nível com Deus durante a minha vida inteira. Há um nível de adoração profundo, sem palavras. Quando você é levado a um estado de maravilhamento tão grande, que o seu corpo treme, a sua alma treme, você está todo trêmulo, depois de contemplar as excelências de Cristo, as excelências de Deus, e você não consegue falar absolutamente. Não é porque te faltam palavras, é porque você entende que nenhuma palavra é suficiente para enaltecer a glória de Deus que você acaba de contemplar. Você fica petrificado, paralisado. É isso que Abacuque experimenta. Cale-se diante dele toda a terra. Ele está assentado no seu santo templo. Eu queria tanto que você entendesse isso aqui. O que acontece aqui na terra não muda, não altera o que ocorre no céu. O Deus da igreja brasileira continua assentado sobre o trono. E eu trago uma notícia para esta igreja, para a nação e para o inferno inteiro. Tem alguém achando que a igreja brasileira perdeu a batalha, mas o Senhor está dizendo: eu estou no controle, eu vou avivar a minha obra, eu vou fazer uma coisa nova. Abacuque não entende, eu preciso acelerar. Abacuque não entende, olha para mim. Abacuque não compreende. E o que Deus faz para resolver o problema de Abacuque? Ele não senta Abacuque, pastor, e diz assim: Abacuque, isso não aconteceu. Abacuque, eu vou te dar para você uma aula dos planos de Deus, tá? Você vai entender tintim por tintim. Eu vou te explicar tudo. Não! O Senhor não dá explicações para Abacuque. O Senhor dá revelação. Revelação do que? Da sua glória, do seu poder, da sua majestade, do seu domínio. E o Abacuque estava cheio de perguntas. Vai ter que me explicar. Mas à medida que Deus vai revelando a si mesmo para Abacuque, essa é a resposta que ele dá. Esse é inclusive o problema de Jó. Jó fica tentando entender: por que Deus, que eu estou passando por isso? Por quê? E Deus não dá explicações para Jó. Deus dá revelação. O Senhor diz assim: Jó, aonde estava você quando eu fiz o céu e a terra? Aí o Jó começou a se apequenar. Aí Deus diz mais: Jó, eu sou aquele daquela maia que diva a erva brota e ela brota.
Eu digo a ela, morra, e ela com o sopro da minha boca se congela. Eu chamo os raios pelos nomes. Eles se apresentam a mim, batem continência e dizem, eis-nos aqui, Jeová. E ao invés de Jó continuar os seus questionamentos, ele sai da questão para a adoração. Então ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. O Abacuque no capítulo 3 não tem mais questões. Ele tem adoração. Presta atenção. Ele faz duas petições. Ele diz primeiro, aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. O que é isso? Ele deixou de se preocupar consigo mesmo, com as suas dúvidas, com Judá, e agora ele está pensando no todo. Ele diz, Senhor, eu entendi que o Senhor está trabalhando num plano eterno, que envolve toda a terra, que se consumará no milênio, quando a glória do Senhor encher toda a terra. Aviva a tua obra, continua esta obra. Número 2, ele diz, na ira, lembra-te da misericórdia. Sabe o que é isso? Ele diz, Senhor, eu sei que a disciplina virá sobre o Judá, eu sei que os caldeus ainda virão, mas enquanto o Senhor estiver disciplinando o seu povo, ó Senhor, o Senhor tem razão de discipliná-los, porque tu és santo. Mas o Senhor não é apenas santo, o Senhor também é misericordioso. Por isso, na ira, na justiça, lembra-te da misericórdia. Aí o Abacuque estava cheio de dúvidas, agora está cheio de adoração. Ele ainda não entende os planos de Deus, ele ainda não compreende os planos de Deus, mas ele diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Preste atenção, o ponto aqui é o seguinte, eu encerro. Abacuque sabe que os caldeus virão. Abacuque sabe que Judá será devastada. Abacuque sabe que a disciplina virá. Mas ele diz assim, mesmo assim. Irmãos, eu preciso deixar isso claro. É diferente de alguém que vai no médico fazer um exame e diz assim, mesmo que o exame dê positivo, eu me alegrarei no Senhor. É diferente de alguém que entregou o currículo e diz assim, mesmo que não me chamem, eu me alegrarei no Senhor. Não é isso que a gente tem aqui. Abacuque sabe que o exame deu positivo. Abacuque sabe que Judá está doente. Abacuque sabe que ele não será chamado. Ele sabe que a disciplina virá, mas ele diz assim, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. O que é isso? É confiança em Deus. Ele está dizendo, eu sei que Deus está no controle. Eu vou fechar, eu vou encerrar. Se a gente encontrasse com Abacuque no capítulo 1, pastor, estava tão tristinho, cheio de dúvida, hein gente? E você perguntasse assim, Abacuque, por que você está triste assim? Ele diria, Deus não me responde. Se você encontrasse com ele, no capítulo 2, ele estava perplexo. Abacuque, por que você está perplexo? Deus falou comigo. E o que ele disse? Que os caldeus vêm aí para disciplinar o seu povo. Ele está perplexo. Agora, se você encontrasse Abacuque no capítulo 3, você diria, Abacuque, é possível ouvir o seu canto de longe, a sua adoração de longe. O que houve? Deus falou comigo de novo. E o que ele disse a Abacuque? Os caldeus não virão? Ele mudou os seus planos? Abacuque diria, não! Ele mudou o meu coração. Ai. Ele mudou a mim. Levante as suas mãos, todos vocês. Alebabashalamaia. Eidahasi. O Senhor me trouxe em Betim esta noite para dizer para a sua igreja, eu não perdi o controle.
Levante as suas mãos, abra a sua boca. Alguém está dizendo que as orações da igreja brasileira foram em vão. Alguém está dizendo que os jejuns da igreja brasileira foram em vão. Ye mama shai, ye babahai, ye la makla shobehai. Mas assim diz o Senhor, declamai: a oração do meu povo está ainda diante de mim. Assim diz o Eterno: antes de mudar o cenário da nação, eu mudarei os corações. Igreja brasileira, comece a receber agora. Recebe agora fogo, fogo. Recebe agora fogo do Espírito Santo. Por que você não dilata esta alma? Abre essa boca agora. Solta um glória a Deus na cara dos caldeus aí agora. Solta. Xalamaia. Será que você tem coragem de abrir a sua boca e soltar um glória a Deus na cara do inferno aí agora? Solta um glória a Deus na cara dos escarnecedores aí agora. Vamos, Abacuque. Libera o teu canto agora. Xeremamamai. Xeramamamai. Halamachei. Halamai. A igreja não será arrebatada como fracassada. A igreja será arrebatada triunfante e gloriosa. Quem é esta que sobe como o sol do meio-dia? Esta é a noiva do Cordeiro, a lavada no sangue.